Mano, eu acho que eu até sei essa resposta. Eu já tive oportunidade de ser ministrado por você aqui, em outros lugares também. Mas, cara, se você tivesse a oportunidade de sentar na mesa com um herói da fé ou com alguém, algum homem da Bíblia ali, quem seria essa pessoa, cara? Eu quero tirar, lógico, né, Jesus de cena agora, mas quem seria o cara que você... Cara, esse cara eu queria sentar na mesa para ter um tempo de mesa com ele. Cara, assim, em diferentes momentos eu poderia te dar diferentes respostas. Sim. Mas no momento eu acho que é Ananias. Uau. Aquele cara para quem Deus... O cara que só aparece na Bíblia uma vez e Deus dá uma missão para ele, cara, muito apurada. Tem endereço, tem nome, tem apelido. Tipo, você entra na rua chamada direita, procura na casa de Judas, tem um cara chamado Saulo, o apelido dele é de Tasso. Muito louco. Ele tá orando e eu já mostrei você para ele, cara. E tipo, eu gostaria de sentar na mesa com esse cara, porque a prontidão dele de obedecer o Senhor... Sim. Eu não sei quantas pessoas Ananias ganhou para Jesus. Sim. O registro é de uma só. Só Paulo. Ele só ganhou Paulo para Cristo, né? Talvez eu esteja chegando numa posição, por questão de idade, de ministério e de foco, em que talvez eu não seja mais aquele cara que vai pregar para um estádio com 80 mil pessoas. Sim. Mas eu gostaria de pregar para 50 caras que vão lotar estádios. Uau. Sabe, de poder ganhar caras dar continuidade naquilo que Deus começou através de você. Ativar gente relevante. Sim. Ativar gente que vai mudar o mundo. Sim. Né? Poder me derramar em um cara que talvez esse cara seja o maior missionário dos tempos que a gente vai viver. Sim. Sabe, de me alegrar com o crescimento, glória e relevância de outra pessoa que não seja eu. Sim. Sabe, ocupar o meu lugar na história, entendendo que ele é fundamental naquilo que Deus espera de mim. Isso não tem a ver com grandeza, quantidade e números. Sim. E eu acho que, aproveitando até essa bola que a gente levantou aqui agora, acho que o tempo está muito propício para isso, né? Porque a pandemia, né, gerou um tempo muito Tem gente que não está mais aqui, né? A gente acabou ficando mais sensível com isso também, mas eu falo no quesito legado, né? Tem muita gente que se foi, mas a voz continua falando, né? Tem alguns amigos pastores que a gente de perto conheceu e acabou, né, Deus tomando a vida dessa pessoa, mas tem livros dessa pessoa que continuam falando, tem canções que continuam falando, sim, né? Sim. E, cara, como é que você vê essa questão, essa responsabilidade do legado que Deus te entregou? Cara, é algo que, sinceramente, eu não me preocupo em deixar o registro porque ele já está ficando de qualquer forma. Sim. Hoje em dia, com a internet, a própria música em plataformas digitais como Spotify, Deezer, de certa forma você lança um material e ele vai ficar aí. Ele já vai ficar aí. Você vai lançar uma música, ela vai estar aí. O que é que isso aconteceu? O que é que me fez? Qual é a preocupação que eu tenho hoje? É entender que isso vai ficar aí. Então, cuida com aquilo que você bota para fora, porque vai ficar. Poderoso. Antes eu tinha menos cuidado com a questão teológica das minhas músicas, né? Uhum. Não que eu fique super preocupado, mas como o meu foco hoje em dia é pregar o evangelho, é a mensagem, não é que eu não dê valor para a música, mas ela é secundária diante da pregação do evangelho, eu tenho a preocupação hoje de concentrar e condensar uma mensagem dentro de uma canção, que essa canção ensine. Que onde ela for tocada, ela revele algo do Senhor para alguém que não o conhece. Faça dê às pessoas a possibilidade de enxergar Deus de uma maneira mais profunda do que elas enxergavam antes. Sim. Sabe? De que sejam marcadas de alguma forma. E aí, ao mesmo tempo que esse tipo de preocupação com o que eu estou produzindo, com esse tipo de zelo, com a integridade do que eu estou liberando em forma de canção, conforme isso aumentou dentro de mim, eu comecei a ver um público de criancinhas começando a ouvir minha música. Eu falo, cara, eu não faço música para criança, minhas letras são enormes, as músicas não são explicadas, você precisa parar para pensar. Sim. Elas não funcionam muito dentro do ambiente de culto, porque ambiente de culto você tem que ir direto ao ponto. Cara, santo é o Senhor, Sim. Seu trono está nos céus e pá, vai direto ao ponto. Não é hora para o cara ficar pensando se a letra bate com a... Não, Sim. Minha música não funciona muito dentro de igreja, ela é mais devocional. Você tem uma identidade muito específica, né? Mas exato. Você falou hoje, né? Ela não é congregacional, cara, mas hoje mesmo, a hora que você começou ali, o céu começa a se abrir, cara... você nem precisou se aproximar do microfone, né? Essa daí, ela é bem profética, porque ela fala de um evento futuro que já é. Sim. Ela chama a existência para o dia de hoje. Eu acho não diz que o céu começará a se abrir, ele começa. Sim. Então você está no dia do Senhor. Sim. E eu acho que essa música foi um marco nessa nova estação, né, Rod? De quando você
ressignificou, né, a Sem sua dúvida. vida. Isaías 9, eu lembro como ela nasceu, cara. Uma intercessora, amiga nossa, lá de Goiânia, me mandou uma mensagem um dia e falou: Rodolfo, eu estava orando por você e Deus me deu algumas passagens bíblicas e o Senhor me falou que você vai escrever canções sobre essas passagens. Uau. A primeira da lista era Isaías 9. Então eu peguei a primeira, fui na Bíblia, abri o texto, peguei o violão e ela saiu. Bizarro. Que loucura, Mas, que loucura. Assim, bizarro. É claro que depois você vai... Mas assim, o embrião da música nasceu ali naquele momento, né? Sim. Então, assim, eu dou muito valor para as pessoas que me ajudaram enquanto eu não tinha essas ferramentas dentro de mim, de ouvir Deus claramente, de discernir a voz do Senhor no meio de tanto barulho. E realmente é uma música que, cara, ela tem 16 anos que ela saiu a primeira vez. Cara, e ela, até hoje ela é uma música atual, né? É uma canção que... O Cirilo tem o Poderoso Deus, né? Sim. Então, assim, tem algumas Tem canção que nunca vai sair, né, cara? Elas se tornam clássicos. Ela marcou uma geração, né? É porque elas... É isso que é louco. Não interessa o quão antiga é a canção. Interessa do que ela está falando. Isso ela está falando de um forte, evento cara. passado ou de um evento futuro. Uau. Quando você fala da vinda do Senhor, Sim. parece papo da sua avó. Isso Mas, aí. o Senhor ainda não voltou. Isso então aí. é um evento futuro. Está Sim. cada dia mais próximo. Sim. É um evento cada dia mais atual. Então, quanto mais você fala da vinda do Senhor, cara, isso mais queima dentro de você. Por quê? Porque a gente está caminhando para isso e não caminhando para longe disso, né? Cara, que louco. E não tem como a gente falar... a gente tá falando sobre o seu processo, sobre, né, a sua conversão. E eu acredito que tem muitas pessoas, assim como essa mulher que te ligou aí, né? Para falar sobre essa citação, enfim. Mas eu acho que tem muitas pessoas que fizeram sentido na sua história para você encontrar o caminho, né? E uma delas é a sua esposa, a Lê, né? Sim, sim. Eu acho que vocês até me falaram isso, né? Quem ganhou o Rodolfo para Jesus foi a Lê. É isso mesmo? Cara, ela foi... Sabe aquele... Ela mesmo falou sobre isso hoje, né? Durante o Ela Tá Se Achando. Ela disse que por muito tempo as pessoas disseram foi ela que ganhou para Jesus, até que o próprio Senhor falou para ela: não, fui eu que ganhei ele para Jesus. Uau! Foi eu que ganhei ele para mim mesmo. Que louco. Né? Mas Deus usa pessoas. Sim. Sabe, na minha Bíblia tem na Bíblia tem um xará seu que faz essa função maravilhosa, que é quando Filipe encontra Natanael. E ele diz: encontramos o Messias, né? Filipe encontrou todo mundo, encontrou Jesus, encontrou Natanael, quando Jesus encontrou Filipe, mas tudo bem. Ele leva Natanael até Jesus e Jesus fala: antes que Filipe te chamasse, eu já estava te vendo. Ou seja, eu te escolhi. Sim. Ele só te chamou porque eu já tinha te escolhido. Sim. Eu coloquei você no coração dele. E foi isso que ele falou para os discípulos também, né? Não foram vocês que me escolheram, mas foi eu que escolhi vocês. Então a gente tem que entender que é um privilégio ser usado por Deus. Isso é forte, cara. Para tocar a vida de alguém. Mas quem está tocando é o Senhor. Uau, poderoso. Na realidade, a Lê foi só uma maneira de Deus colocar um caminho ali. E se não fosse ela, Deus ia usar outra pessoa, talvez. Cara, que massa. Mas que bom que ela se dispôs. E Deus usa qualquer situação. Cara, qualquer história triste pode ficar bonita. A gente vê a genealogia de Jesus. Mano, tem moabita. Sim. Tem prostituta. Sim. Tem... Era só gente complicada, né? O que tinha de pior tava ali. Cara... Na genealogia de Jesus tem tudo que você fala, não tem como dar certo essa família. Sim. Aí dali sai Jesus, cara. E esse é o poder do evangelho, né, Rod? É isso que quebra a religiosidade, né? Porque se Jesus estivesse no nosso meio hoje, ele estaria cercado dos piores, até porque todos os discípulos foram reprovados, né? Pelos sábios, pelos mestres da época, né? Ele é redentor. Isso é poderoso. Ele é redentor. Mas aí, pra gente até partir pra reta final aqui, Rod... o processo foi Raimundos, né? Depois veio Rodox, é isso? E aí hoje Rodolfo. Isso. Né? Cara, como é que foi essa transição, assim? Eu acho que você deve ter ouvido muita coisa assim, né? De gente falando: cara, você tá maluco, você vai fazer isso, tá louco, cara, isso nunca vai funcionar. Como é que foi essa transição? E se você pudesse dar um conselho lá no começo dos seus 18 anos, qual o conselho que você se daria? Só vai. Só vai, porque assim, ó, se você observa uma pessoa que está mudando o tempo todo, você vê um cara, hoje ele é todo punk rock. Daqui a pouco você encontra ele, daqui a um ano ele tá meio que hip hop. Daqui a pouco você encontra ele tá mó boy. Daqui a pouco ele tá gostando de pagode. Aí você fala: cara, esse cara não sabe quem ele é. Sim. E talvez ele esteja só num processo de transição. Isso aí. Até ele encontrar a sua identidade. Uau. Né? Você larga uma banda como Raimundos. E daqui a pouco você vai para uma banda como Rodox, que é pesada também, é mais pesada em outro sentido. Daqui a pouco você para com isso, vai para a igreja, faz um rock cristão. Daqui a pouco você muda de novo, você está fazendo voz e violão.
Aí a galera fala, mano, tu não sabe quem tu é? Não, eu tô encontrando quem eu sou. Isso aí. Eu tô encontrando quem eu sou. Se você percebe, tem uma construção nisso Uau. tudo. E por mais que as pessoas gostem do que eu fazia, ou me reconheçam pelo que eu fazia, eu nunca fiz algo tão à minha cara como aquilo que eu tô fazendo hoje. Então isso Literalmente você se encontrou. exatamente, são canções que, Sim. cara, literalmente elas... E o processo foi o preparo para você chegar, né? Exatamente, não tem um jeito de cantar desconfortável, não tem uma forma de tocar desconfortável. Sim. Ao mesmo tempo, eu acho que até pela natureza de como a música hoje é produzida, essa questão dos singles, né? Sim. Eu gosto dos singles pra caramba, por quê? Porque sou eu que componho, sou eu que gravo. Massa. Então eu posso dar toda a minha atenção para uma música só. Sim. Como se aquela fosse a última música da minha vida, a primeira e a última música da minha vida. Então eu vou dar todo o trato na produção, nos timbres, na letra, na linha vocal. Cara, eu vou... Meu, se precisar refazer tudo de novo, eu refaço. Sim. Porque é só uma. Então, assim, eu Agora, tenho que dar toda a atenção. você levantou uma bola que é legal também, até pra gente sentir você nesse aspecto. Porque qual que é a parada? Cara, tanto fora quanto dentro da igreja, o Rodolfo foi muito bom no que fez, né? Então, a gente pode citar a música que você fez fora quanto a música que você fez dentro, cara, ambas estouraram, né? E muita gente foi alcançada. Agora, qual que é a parada, meu? Tem muita gente que se torna perfeccionista. E eu sei que você é um cara excelente no que faz. Cara, como quebrar essa questão do tipo, meu, tem que fazer, em vez de tipo, espera o momento perfeito, a música perfeita, a canção, a letra melhor, enfim, como é que você quebrou isso aí e conseguiu falar, cara, eu vou fazer, simplesmente fazer? Cara, eu vi o Ozzy Osbourne falar isso uma vez, ele disse, um álbum nunca termina, você precisa parar ele. Uau. Ele nunca termina. Você sempre vai ter o que melhorar, Sim. você sempre vai ter como fazer diferente, então você precisa decidir parar. Chega, acabou, não vou mexer mais nisso. Porque senão vira uma loucura e você não termina ele nunca. Sim. Eu sou um perfeccionista. Eu sou um cara que eu fui aterrorizado pelo perfeccionismo. Sim. Porque eu sou um perfeccionista que nunca fez nada perfeito. Uau. Tipo, eu sempre fui até a minha limitação, até onde dava. Sim. Tipo, minha música é simples por quê? Porque é tudo que eu consigo tocar. Sim. É isso, são notas simples, não tem nada de virtuoso na minha música, porque eu não consigo fazer além disso. Então, o meu perfeccionismo, ele sempre esbarrou na minha limitação. Então, eu sou um cara que correu atrás da perfeição a vida inteira, e a perfeição nunca se deixou ser alcançada por mim. Então, eu entendi, cara, o que é o bom? O bom é exatamente você ter uma visão e você conseguir colocá-la para fora. O bom é você... Deus dizer, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era exatamente o que ele tinha visto dentro dele. Uau. Sabe? Ou seja, quando Deus diz, haja luz, ele já viu a luz dentro dele. Sim. Então ele só fala que a luz seja do lado de fora como ela é do lado de dentro. Ou seja, e aí Deus diz, isso é bom. Então eu vou copiar o Criador. Isso é bom. Eu vou ter uma ideia e eu quero simplesmente colocar essa ideia Não pra precisa fora. ser perfeito, né? Se ela for do jeito que eu vi, Uau. ela já tá boa. Cara, que massa. Se ela ficar um pouquinho mais legal do jeito que eu vi, Melhor ainda. melhor ainda, ou pior. Sim. Porque às vezes ficou mais legal, mas não era o que eu vi. Então eu dei um passinho para trás. Sim. E, cara... E tá tudo certo com isso. Exatamente. Esses dias eu inventei um lanche, eu tava afim de comer Aí ele trouxe um pão artesanal grande assim, eu arranquei o fundo dele. Jogou um cavei ele gourmetzão. todo, e falei, vou fazer um lanche chamado a Canoa do Rode. A Canoa do Rode. Joguei um queijo de coalho, pai. Olha a fome. Joguei um queijo de coalho derretido por cima, cobri de abacate e joguei um ovo com a gema mole. Meu Deus. Quando eu pensei em fazer esse rango, eu tinha uma visão. Quando ele ficou pronto, ele estava igualzinho eu tinha pensado. Que massa. Eu falei, isso é bom. Ele simplesmente ser do jeito que eu pensei. Esse é o poder da visão, né, cara? Exatamente. Você tem uma visão de se colocar lá para fora. Chamar a existência aquilo que você já viu no espírito. Eu gosto de uma história que fala do Walt Disney, né? Ele, na inauguração do parque, ele não estava lá, né? Ele já tinha morrido. Uau. E aí a história conta que quando a esposa dele estava lá no parque, na inauguração, um dos funcionários, que era muito braço direito dele, falou assim, né? Poxa, que pena, ele precisava estar aqui para ver tudo isso de perto. E a esposa virou para esse funcionário e falou, ele já tinha visto antes de tudo isso acontecer, ele viu antes da gente, né? E, cara, eu acho que esse é o poder da visão, né? A Bíblia fala sobre isso, né? A gente não anda pelo que vê, mas anda pelo que crê. Sim. Né? Então, e até voltando nessa questão, você talvez não era o mais habilitado para fazer o que fez,
mas você simplesmente atendeu o chamado de Deus na sua vida, né? Eu creio que assim foi com Noé também. Cara, Noé era um agricultor, não era um construtor de arca. Pô, E aí era uma terra que não chovia, então era muita loucura, né, o que ele estava fazendo. Cara, muita loucura. E devia ter muita gente melhor do que Noé para construir uma arca na época. Sim. Mas Deus não tá em busca dos profissionais, nem dos mais capacitados, talentosos, habilidosos, mas ele tá em busca dos disponíveis, né, cara? Às vezes tudo que Deus precisa de uma matéria-prima, né? Ele olhou um homem que andava em integridade. Pronto, você é a matéria-prima na qual eu vou trabalhar. E é algo que eu acho muito lindo na vida de Noé, por exemplo. Deus só precisou falar uma vez, cara. Sim. Cara, e o cara passa 100 anos trabalhando numa loucura que Deus só falou uma vez. Sim. Deus não precisava vir todo dia e falar, e aí, tá bom? Tô aqui, hein? Isso não, aí. Uma vez. Isso me ensina muito a respeito do Senhor, que Ele é Criador. Antes, a gente conhece Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Sim. Né? Mas a gente precisa voltar lá no começo da história. Ele é o Criador de todas as coisas. Então, quando Deus fala, Ele cria. Se Deus fala, faça, já existe. Crê, pronto, já está dentro de mim a habilidade, o recurso, o tempo, está tudo dentro de mim. Então, eu simplesmente